Bom dia, minha gente! Semana começando com muita energia positiva aqui para todos vocês, ó. Vocês têm que ver aqui, ó. O que é isso? Não, vem dançar aqui. Não, vem aqui, vem dançar aqui, ó. Vem pertinho da Ju. Tu já viu disso? O que tem que fazer? Deus, chega pra lá, chega pra lá! Por favor, não mudem de canal. Não é a dança do povo da Panorama, não. O que é isso, minha gente? O Muito Mais com o Ju Pavan está começando com muita alegria para todos vocês. Já peço desculpas que a voz da Ju, ela tá indo e tá voltando. Assim, ela tá, sabe aquela coisa bem, aquela coisa assim? Mas estou aqui, ó, firme e forte para conduzir o programa nesta manhã de segunda-feira. Olha só, gente, hoje é 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil e dia do planeta Terra, inclusive também. Ele é celebrado como o dia do descobrimento do Brasil. E essa data marca a chegada dos portugueses em 1500, liderados por Pedro Álvares Cabral. Inicialmente, acredita-se que essa chegada ocorreu em 3 de maio, devido a interpretações incorretas baseadas na mudança do nome do Brasil para a terra de Santa Cruz. Somente em 1817, a descoberta da carta de Pedro Vaz e Caminha confirmou, sim, a data real como sendo de 22 de abril, corrigindo a interpretação errônea. E hoje, 22 de abril, comemoramos o descobrimento do Brasil. Há 524 anos, Pedro Álvares Cabral desembarcou em Porto Seguro, no litoral sul da Bahia, em 1500, tornando a região colônia do Reino de Portugal. Olha só que bacana, gente! Adoro isso! Eu não sei, eu já fui para Porto Seguro e já passei essa data lá. Eles fazem uma comemoração incrível, realmente. Ai, que saudade de lá também, para poder curtir um pouquinho. Mas Balneário Camboriú é muito melhor. A nossa terra é um porto seguro. Olha só que profundo isso. Temos que linkar, né? Uma coisa a outra, para ninguém falar nada, né? Gente, olha só, hoje, segunda-feira, nós teremos uma estreia aqui no programa. A Fábio Ismânia, todo mundo conhece, aqui da TVC Panorama. Mas sempre durante a semana ela vai passar por aqui trazendo notícias, os assuntos que estarão em alta, em destaque no jornal, para já trazer um spoiler aqui para o nosso público também. E hoje eu recebo a Tâmara. Eu sempre falei, aliás, a Tâmara faz muito tempo que não passa aqui. Faz quantos anos já? Eu acho que em torno de um ano, né, Ju? Faz muito tempo. Adoro conversar com a Tâmara, ela que é psicóloga. E hoje vem falar sobre parentalidade positiva. Um assunto muito importante, inclusive, para os pais, né, se atentarem com relação à questão das emoções, enfim, vai ser um bate-papo bem interessante. A Biel Carboni falou que, inclusive, já tem uma pergunta do telespectador. Para você que está ligado agora aqui junto conosco, tem um WhatsApp na tela, 3360-1101. Você pode mandar também a sua dúvida, a sua mensagem aqui para falar conosco durante o programa. Sua interação é muito importante. Tudo bom, Tâmara? Tudo bem, Ju. Obrigada. Estou muito contente de estar aqui hoje. Eu também. Olha, adoro conversar contigo. Tu traz sempre muita informação. E como é importante nós conversarmos com todas as famílias, né? Isso que é interessante. E o assunto de hoje, ele é pertinente. Sim, acho que para o momento também, nós vamos já saber o porquê. Mas vamos lá, parentalidade positiva, qual que é o principal objetivo, Tâmara? Ju, nós temos, nas últimas décadas principalmente, avançado muito em termos de pesquisa de saúde mental. Isso. Né? E aí dentro disso nós falamos de saúde mental infantil. E consequentemente a gente vai falar de parentalidade. Parentalidade é o papel, né, que os pais exercem, pais e mães, junto com os filhos nós chamamos de parentalidade. E quando a gente fala de saúde mental infantil e humana, é claro, a gente não tem como não falar do papel dos pais nesse processo.
E é daí que surge o termo, né, parentalidade positiva, que é uma parentalidade sadia, saudável. E olha só, a lei da parentalidade positiva, ela foi sancionada em março, no início agora de 2024. E os esforços da Organização Mundial da Saúde em habilidades socioemocionais infantis representam avanços significativos. Ou seja, a educação emocional, ela é essencial, ensinando o quê? Pais e filhos a gerenciar as suas emoções com base nas 10 habilidades para a vida da Organização Mundial da Saúde, né? O que eles apresentam. Tâmara, como colocar na prática isso? Por que eu falei que é pertinente ao momento? Porque com tanta coisa que nós estamos vivenciando, as famílias parece que muitas vezes elas estão cada vez mais distantes do lar, distante das conexões, das conexões que eu digo de diálogo, de prestar atenção. E eu vejo que é um momento de nós resgatarmos isso, né? Até para trazer realmente a qualidade que a saúde mental precisa ter, principalmente dentro do lar, né? Em meio à família. Sim. Eu digo que a lei, ela veio colocar para a gente que está dentro da área, né, um ponto de partida que é o básico, né? A lei preconiza o uso de estratégias não violentas, né, na educação dos filhos, o direito de brincar e traz alguns pontos sobre acolhimento e saúde emocional também. Mas a Organização Mundial da Saúde já vem há tempos preconizando, eu já trabalho na área de psicologia infantil há quase 20 anos, né, Ju? E o avanço dessas últimas 2 décadas é muito grande. No dia a dia, a gente fala de estratégias que parecem simples, mas que no nosso estilo de vida hoje, na correria, né, em tudo que a gente tem para dar conta como pais, não é tão fácil assim, né? Mas o primeiro ponto de partida é a gente compreender que nós precisamos de novos modelos, de novas estratégias. Por quê? O que foi utilizado até aqui, quando a gente fala de educação de filhos, por mais que os nossos pais nos amassem muito, com toda certeza queriam o nosso melhor, mas não havia conhecimento sobre isso. E hoje nós temos consequências muito grandes disso, né? A nível de doenças mentais, índices elevadíssimos de suicídio. Nós temos hoje problemas graves de saúde mental. Então, quando a gente fala de parentalidade positiva, né, de coisas como gerenciar uma birra no supermercado, a gente está falando de saúde mental. A gente está falando de habilidades que vão acompanhar aquela criança para o resto da vida. Tâmara, e nos tempos, né, enfim, nas gerações passadas, não se falava sobre isso. Não. Era tudo muito na prática. A gente escuta muito falar, os nossos avós, bisavós, tataravós, enfim, quando a gente escuta muito falar sobre isso. Na tua visão, como que a gente consegue basear a educação das gerações passadas com o que é colocado em prática hoje? Porque assim, né, uma visão muito diferente assim hoje. Nós temos as redes sociais. Antigamente nem se falava sobre isso, né? Nem se falava. Era tudo ali, ó, olho no olho, tete a tete. E se não obedecesse aí, né? Mas como se basear hoje numa conversa atual com as famílias quando procuram no sentido de buscar melhorar essa saúde mental familiar? Tu dá exemplos? É conversado sobre isso com as crianças hoje em dia? Eu tenho, Ju, na minha prática de consultório, de cursos online, enfim, uma demanda muito grande de pais. Eu brinco que como psicólogo infantil eu trabalho muito com adultos, mas com pais, né? E trabalho também diretamente com a criança. Eu exerço hoje cursos de educação emocional para as crianças, simples, com 8, 9, 10 temas, mas que trazem para elas habilidades emocionais para a vida. Mas para a gente pegar esse parâmetro, né, das gerações anteriores, a gente tem que pegar um contexto bem importante, de que os pais das gerações anteriores, eles não tinham esse foco em saúde mental. Eles tinham aquele foco em filhos bem educados. Isso. Né? Então, que a criança se comportasse e tivesse aquele comportamento que o adulto esperava. Um adulto que vem também de uma história toda de foco em produtividade, né? É melhor aquele que produz. Né? Então, uma criança que não se comporta, ela atrapalha a produtividade. Né? Então, nisso a gente trabalhou por muitas gerações no foco em reprimir emoções. A criança não importava o que ela estava sentindo, ela precisava se comportar. Se tu tá brava, se tu tá triste, se tu tá com medo, não importa, não incomoda. E para isso os pais acabavam utilizando estratégias como punição, violência,
trocas, ameaças, reforços, o que fosse preciso para que a criança parasse aquele comportamento, porque toda emoção gera um comportamento, né? Só que repreender, reprimir emoções não gera habilidades para a vida, não gera habilidades para lidar com aquelas emoções. E aí as consequências vão longe. E muitas dessas atitudes se tornaram consequências que são permanentes hoje na vida do cidadão, né? Que muitas dessas repressões, enfim, penalidades que aconteciam lá atrás, hoje eles acabam sofrendo e muitas vezes trazendo até para o meio familiar. Muito. A grande consequência, ou a mais palpável de emoções reprimidas é a ansiedade, a depressão, né? Porque se eu reprimo uma emoção, eu não aprendo a lidar com ela. Se eu repreendo, se eu não expresso a minha emoção, se eu não aceito a minha emoção, se eu não desenvolvo habilidades para gerenciar minha emoção, aquilo vai se tornar inevitavelmente um sintoma ao longo do tempo ou até mesmo na infância. Não tem como, né? Não tem um outro caminho que não seja esse. Então, quando a gente fala de mudanças, dos pais mudarem as suas estratégias parentais, educarem de forma positiva, a gente não está falando apenas em saúde mental a longo prazo, mas a curto prazo também. Porque ali a criança vai ter a oportunidade de desenvolver habilidades, tanto para gerenciar emoções, como a gente colocou ali há pouquinho na tela, né? As habilidades para a vida preconizadas pela OMS. Coloca lá de novo, são 10, né? Isso. Coloca lá. Então, a OMS, ela preconiza ali o autoconhecimento. Então, a criança, né, desde pequena, aprender a perceber como que ela funciona, como que se desenvolve as suas emoções. Eu brinco com eles, é no cérebro ou é no pé? E eles falam, as emoções é lá no cérebro. Isso é uma coisa muito nova, porque eu ainda tenho adultos que pensam que as emoções acontecem no coração até hoje. Olha só. Sim, sim. E ele já... Isso, empatia, né, habilidade de se colocar no lugar do outro, uma comunicação eficaz, relacionamento interpessoal, habilidades de interação, tomada de decisão, olha só. Isso é importante. As crianças que a gente chama de não para tudo, as crianças teimosas, que estão em negação, elas estão aprendendo a tomar decisões, né, a se negar, resolver problemas, pensamento criativo, pensamento crítico, manejar emoções e manejar situações de estresse. Essas são as habilidades socioemocionais destacadas pela Organização Mundial da Saúde. A OMS, ela colocou para os seus países, né, os países que fazem parte da OMS, que eles preconizem estratégias de saúde e educação que busquem essas 10 habilidades na infância. Nós temos pergunta de telespectador? Coloca lá na tela primeiro, vamos ver qual que é. Marcélia, aqui de Camboriú. Bom dia. Como equilibrar a autoridade e o diálogo na educação dos filhos? Ai, amei. Porque uma grande confusão que os pais fazem é de que a parentalidade positiva ou que a educação positiva é aquele sinônimo de permissividade, sabe? De pais permissivos e crianças mimadas. E não tem nada a ver com isso. Limite é uma forma de amor, eu sempre falo isso. E as crianças precisam de limite. Então, eu vou dar um exemplo simples, né? Você colocou para a criança que ela não pode mexer nesse copo, porque esse copo, ele quebra. Então, você não pode mexer nesse copo. E a criança, se ela for bem sadia, bem saudável, ela vai continuar tentando mesmo que você tenha dito que não, né? Isso é importante. Então, ela vai tentar mexer naquele copo, você vai colocar o limite, vai tirar o copo dali, enfim, não vai permitir. Esse é o limite, é a firmeza, a autoridade, né? Só que a criança vai ter uma reação diante disso, ela vai ficar frustrada. E ela vai chorar. Talvez ela fale para você, eu não gosto disso, faz cara de bravo. Ela vai ter uma reação emocional. E é em relação a isso que a criança precisa de acolhimento. Tudo bem, você tem o direito de estar triste, de estar frustrado, de estar com raiva. Eu entendo você, já vai passar, né? E aí, essa é a parte que a gente está educando emocionalmente, quando a gente não reprime, repreende o que a criança sente na situação. Mas eu mantenho o limite, eu não vou dar o copo. Essa é a minha firmeza, né? Então, o limite não é algo que é eximido da parentalidade positiva, muito pelo contrário. A falta de limites também gera problemas de saúde mental. Olha, limites também é um ato de amor. Impor limites não, né? Apresentar os limites de algumas situações. Sim. Vamos para a próxima pergunta, temos lá. Como promover a autonomia e a responsabilidade desde cedo? Gente, a minha voz está pegando aqui. Como promover a autonomia e a responsabilidade desde cedo? Que atividades podemos exercer e recompensá-los? Rafaela, aqui de Balneário Camboriú. A autonomia, Ju, ela começa das primeiras coisinhas ali da primeira infância. Colocar uma roupa, guardar os brinquedos, ajudar a colocar a mesa, né? Quando a gente fala de autonomia, a gente começa pela autonomia de autocuidado.
escovar os seus dentes, deixar a criança fazer sozinha o que ela já sabe fazer sozinha. Aquela coisa da pressa, sabe? A gente vai, não, deixa que eu coloco porque é mais rápido, porque a criança se enrola, aí demora muito e derruba. Ali é um grande desafio nosso permitir a autonomia da criança, né? E junto com isso ela vai avançando, cada etapa ela vai conseguindo ampliar. E a autonomia emocional, eu falo muito disso com os pais. Permita que a criança se frustre, permita que ela tenha a oportunidade de gerenciar suas emoções sem você precisar. A gente se desespera para acalmar a criança, a gente não dá conta do choro, né? E isso impede o desenvolvimento de autonomia emocional, eu lidar comigo mesmo. Isso é uma base para qualquer coisa, porque se eu não sei lidar nem comigo mesmo, como é que eu vou lidar com o resto do mundo, né? Então isso é muito importante. Então a gente não precisa fazer troca no sentido de, você guarda os seus brinquedos e eu te dou uma recompensa, um prêmio. Não, a gente não precisa de nada disso. A gente coloca hábitos de rotina, eu tenho estratégias incríveis para pais no sentido de estabelecimento de rotina e a criança vai aderir àquilo pelo prazer da cooperação e da colaboração e não pela troca ou pelo medo. O diálogo ele tem que se tornar mais amplo dentro de casa, né? Hoje está tudo muito instantâneo, tem que ser, não guardou, então tá bom, que não sei o quê. Não, as pessoas têm que conversar mais. Eu acho que é isso que está faltando dentro do lar, não sei. É que às vezes os pais buscam estratégias muito, como você falou, muito instantâneas, muito rápidas, né? E nisso a punição e o reforço, eles surgem assim como uma mágica. Pela falta de paciência, muitas vezes até de prolongar como poderia ser. Não, tá bom, resolver assim e pronto. Sim. Ai, ai, ai. Mas em contrapartida, a parentalidade positiva, ela também traz leveza. Sim. Ela também traz resultados que aos pouquinhos já começam a surgir, de você não precisar pedir 30 vezes a mesma coisa. Você vai pedir uma de maneira eficaz e eficiente e positiva. E vai dar certo. Isso eu posso garantir, são 20 anos trabalhando com pais. Hein? Vai dar certo, nem tudo está perdido. Até porque desde o momento da gravidez, os pais eles enfrentam novos desafios constantes. Isso a gente sabe. Né? E educar os filhos, ele requer um conhecimento atualizado. Por mais que a gente sabe que todo o amor que a gente recebeu dos nossos pais, nossos avós, nos fizeram o cidadão que somos hoje, mas a gente precisa estar atento a tudo que vem acontecendo no mundo, até no sentido de você buscar outros diálogos para dentro de casa, né, de como contornar certas situações, assim como a Tâmara estava falando, essas birras, enfim, que acontece, que acaba sendo saudável de certa forma. Né? Estranha quando uma criança não faz uma birra ou quando fica ali quietinha, eu sempre falo isso. Criança saudável, para mim, ela está em constante movimento, né, eu vejo dessa forma. O problema, muitas vezes, é a falta de educação. E aí que entra o X da questão, de você dialogar, de você conversar, de você impor limites, que é para o bem da criança. Não é isso, Tâmara? Me corrija se eu estou errada. Sim, você está certa. Eu sempre falo para os pais assim, troque a palavra birra ou mau comportamento por expressão emocional. Fica muito mais fácil quando você olha para aquele comportamento dessa forma. Meu filho está expressando uma emoção, ele está frustrado porque ele quer uma coisa e não pode, porque ele tem que fazer uma coisa que ele não quer, e ele está mostrando a emoção. Como é que a criança vai expressar uma emoção? Através do choro, através de algumas palavras, e aí, claro, tem o limite que tem 3 coisinhas que a gente não pode fazer quando está com raiva. Eu trabalho muito isso com as crianças. Machucar, xingar e quebrar. Aí eu falo para eles, destruição de patrimônio não pode, eles morrem de rir, né? A gente não pode quebrar as coisas, jogar as coisas que quebram, a gente não pode machucar o outro e a gente não pode usar palavras que xingam. Mas a criança pode fazer cara de bravo. Nossa época, se uma criança olhasse para um pai, para uma mãe e falasse, eu tô com raiva de você, era considerado falta de educação. Sim. Só que não é uma forma da criança dizer o que ela está sentindo. Eu estou com raiva, eu estou bravo, eu estou triste, eu não gosto disso, eu vou chorar, eu vou dar um tempo, eu vou bater o meu pé no chão. Não temos que reprimir a expressão das emoções, mas a gente precisa saber lidar com elas. E se a criança pequenininha, até ali os 3, 4 anos, ela aprende a expressar a emoção dessa forma, ela vai amadurecendo e aí sim ela vai criar formas mais assertivas de gerenciar a emoção. A gente consegue chegar numa criança de 7, 8 anos que vai expressar suas emoções de maneira bem assertiva se ela vem recebendo essa oportunidade desde pequena. Olha, ou seja, precisamos falar sobre as habilidades para os pais saberem lidar com as emoções no dia a dia. Acho que é mais uma, né, para abrir esse diálogo com os próprios pais, porque limitar a expressão dessas emoções, isso vai inclusive fazer com que a criança se torne um cidadão
muitas vezes, não sei se ansioso, não, mas às vezes reprimido. Sim. Né? E é muito mascarado isso, né, Ju? A gente pensa numa pessoa reprimida como aquela pessoa fechada e não. A ansiedade, a aceleração, a própria depressão, elas são consequências disso. E acaba interferindo até em algumas situações na vida adulta. Às vezes não conseguir buscar um trabalho, mas por que eu não consigo? Às vezes você fica com alguma coisa do passado presa em você, ou às vezes não consegue num relacionamento, determinadas situações. Autonomia emocional é diretamente relacionada à autoestima e autoconfiança. Olha aí, ó. Viu? A criança que não dá conta das suas próprias emoções, ela tem a autoestima extremamente rebaixada. Mas é uma coisa muito legal a gente falar que a educação emocional, ela é algo quase instintivo. Quando se fazem estudos com tribos mais primitivas, eles praticam educação emocional. A gente perdeu isso ao longo da civilização. Gente, isso tem que ter em constância dentro de uma sala de aula, na escola. Hoje as escolas têm começado a olhar para isso de uma forma muito legal. Já tem algumas que tem, mas isso tem que ser... Aí, ó. Vamos lá para a próxima pergunta? Ricardo, da Grande Florianópolis. Como estabelecer limites saudáveis e consequências adequadas para comportamentos inadequados? Ai, adoro. Gente, essas perguntas estão ótimas. Gostei. Vamos lá, primeira parte. Como estabelecer limite? Como o exemplo que eu dei do copo. O que você disse que não pode, o que você disse que não deve, que não é seguro, mantenha. Manter limite é um papel do adulto. O limite se mantém firme, tá? Agora, consequências. A gente tem que pensar assim. Consequências, elas precisam ser naturais e ser lógicas, né? Se você me tratou mal, eu fico chateada com você. Se você extrapolou, isso eu uso com a minha filha, tá? Tenho uma filha de 7 anos, a Mariana, ela vai assistir, ela falou, mamãe, você tem que me dar oi. Querida. Vou dar oi pra Mariana. Beijo, Mariana. Ela sempre me cobra disso. Então, se, por exemplo, eu falei pra Mariana que hoje ela não pode assistir 2 desenhos na televisão e ela ultrapassa o limite, a consequência no dia seguinte é que ela não assista. Por quê? Porque ela se excedeu. É uma consequência relacionada, né? Então, se eu ultrapasso o limite, eu tenho que ter uma relação com aquilo. Agora, a gente tem que pensar, comportamentos inadequados, que era a última parte da pergunta. O que é um comportamento inadequado? Machucar, xingar, quebrar as coisas. Então, quando a criança tem algum comportamento em relação a esse, você vai ajudar, né, algum desses comportamentos a direcionar e impedir que a criança tenha esse comportamento. Se for preciso, muitas vezes você vai até tirar os objetos de perto da criança, mas a gente não precisa criar muita coisa, muita punição a longo prazo. Tem que ser lógico para a criança poder aprender. Qual que é o sentido de, eu briguei com o meu amiguinho na escola porque eu não tenho um bom controle dos meus impulsos, e aí eu vou perder o meu direito de assistir televisão. Qual que é a lógica disso? Sim. Aonde que isso ensina a criança a ter um controle dos seus impulsos diante de um conflito com um amiguinho? De nenhuma forma. De nenhuma forma. Tem mais pergunta? Já foram as 3 perguntas? Tâmara, muito obrigada pela tua participação, adorei, esclareceu aqui trouxe várias informações muito importantes para você que está nos acompanhando, as famílias que estão nos acompanhando. Vamos fazer com que o diálogo possa estar permanente dentro de casa, sempre olhando no olho. A gente sabe que essa vida corrida, todo mundo parece que está assim a 1000 por hora o tempo todo, mas como é importante você trazer um diálogo aberto dentro de casa, conversando, fazendo sentir realmente os sentimentos do outro, se colocando no lugar, isso é muito importante. Colocar em prática a educação emocional que nós podemos trazer para dentro de casa. E a gente aprende, Ju, os pais falam para mim, Tâmara, eu estou ensinando meu filho sobre emoções, eu estou aprendendo junto. Eu não estou falando, além de ser um desafio constante, é um aprendizado constante também. Vale a pena. Vale a pena. Tâmara, muito obrigada pela tua participação, adorei. Obrigada a você, Ju, pelo convite. Sempre que quiserem, é só me chamar, que eu adoro falar sobre isso. Ó, viu? E eu e a Fábia ali, para trazer a Tâmara aqui nas próximas vezes também. Gente, nós vamos para o breve intervalo, rapidinho e voltamos já com muito mais.